Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos para mais um vídeo falando sobre o dogma ritual Delta Magia. Deu uma atrasada, nos vídeos, mas agora chegamos finalmente no quinto capítulo e está sendo uma construção, falando de numerologia. A gente começa com a numerologia do 1, do 2, agora do 3. A gente falou do 4, agora vai entrar na numerologia do 5, que vai ter como símbolo o pentagrama, a estrela de 5 pontos, o penta-alfa. O que seria o símbolo do 5? A gente tratou no vídeo anterior sobre o 4, que deu até, falei do símbolo da cruz de Malta, aquela cruz curtinha, que é um domínio dos 4 elementos, nesses 4 corpos sutis, o corpo físico, emocional, psíquico e o mental. E dominando esses 4 elementos surge uma quinta potência. É como se aqui fossem os 4 elementos, e aí disso nasce uma quinta força que vai dominar esses 4 quadrantes. Daí, no pentagrama do mais tradicional do Levi, já que já está com o dogma ritual, é esse pentagrama que tem esses olhos abertos. A gente já vai falar um pouco sobre eles, que estão no topo, dominando todo esse corpo. E o pentagrama, ele é um símbolo do microcosmos. A gente tem o símbolo do macrocosmos, que é o hexagrama, que a gente vai falar no capítulo que vem, que é o hexagrama com o número 6. E o pentagrama é o símbolo do microcosmos, ou seja, também é o símbolo do ser humano. É um ser humano de braços abertos. Em outro símbolo bem famoso, é com Da Vinci, Leonardo da Vinci, que tem o homem vitruviano. Se você ver, ele tem tem o que fala na alquimia, da quadratura do círculo. Não tem a imagem aqui, mas se você for ver, ele tem aquela imagem do homem com as pernas abertas, e tem uma parte que as mãos e pés eles estão em movimento, e a parte que ele está reto, ele está dentro de um quadrado, e a parte que está em movimento está dentro de um círculo, que é a ideia do quaternário, o físico, ele é fixo e tem que buscar uma espécie de perfeição ali nele, e o círculo é esse aspecto do divino e do movimento. Então ali naquele desenho tem a ideia do quadratura do círculo também. Mas voltando ao 5, num simbolismo mais maçônico, a gente vai ter o grau do aprendiz, do companheiro e do mestre, os graus simbólicos, que todas as ordens têm, e daí dependendo da ordem vai ter outros graus, e cada um vai ter um tipo diferente, de graus. Mas os graus simbólicos, são esses 3. No aprendiz, o número do aprendiz é o 3, que é a tríade, só que é a tríade manifesta. Então, ocultamente é o 4. E o trabalho do aprendiz, tem lá a ideia do trabalho da pedra bruta, daí é aquela pedra que está toda torpe, ele vai ter que começar a trabalhar e vai se tornar lisa e aparada, e vai ser um cubo, que é o símbolo do 4, Ou seja, ele trabalhou esses 4 elementos, ele criou esse cubo. E aí ele vai se tornar o companheiro, O grau de companheiro é simbolizado pelo número 5. Daí tem todo o simbolismo, principalmente do pentagrama e da estrela flamejante. E alguns aspectos, tipo a ideia do olfato, audição, paladar, os 5 sentidos. E a gente já vai falar um pouco mais sobre o porquê dos 5 sentidos. Aí, também ainda dentro da maçonaria, a gente tem um simbolismo interessante,
que dentro do templo a gente vai encontrar 2 estrelas com 5 pontas, né? Vamos chamar assim. Vamos ter o pentagrama, que é esse carinha aqui, ou também é chamado pelos pitagóricos de pen-alfa, né? Que são pen, né, 5, e daí a ideia das pontas seriam as, né, alfas, né? Ou seja, 5 alfas. Que o alfa, né, a primeira letra do alfabeto, tem uma ideia de ser esse Deus primordial, né? Esse primeiro mobile que é o alfa. Daqui ele é expressado 5 vezes, né? Daí, como eu disse, no templo tem duas estrelas, né? Que uma está no ocidente, no oeste, já na entrada, ou às vezes está no teto, às vezes está na lateral, que tem um G no meio. Esse é o pentagrama. E daí tem outra que fica no sul, que é a estrela flamígera. Às vezes é confundido uma com a outra, mas aí tem todo um simbolismo nelas, né? Vamos falar um pouco sobre isso. O pentagrama que está no oeste, e até já comentei em outros vídeos, né? Que eu acho que foi sobre o Santo Sepulcro, alguma coisa assim. No simbolismo, né, o pentagrama, ele também simboliza a estrela Vênus. E até para os gregos, né, como disse Pitágoras principalmente, observava que Vênus tinha um movimento no decorrer dos anos que formava-se a estrela do pentagrama. O movimento que ela faz, né, de nascimento, se for traçar, vai criar o pentagrama. E tem outros vários símbolos sobre a estrela Vênus com o pentagrama. Outro símbolo interessante, né, que Vênus está relacionado à deusa Afrodite. Também comentei dela nos vídeos anteriores. Que Afrodite simbolicamente simboliza o espírito que desceu à matéria. Na mitologia diz que lá dos deuses primordiais, né, tinha Gaia, a grande titane, e ainda antes dos deuses, né, a titane da Terra, que tinha seu marido, o titânide do espaço, né, do ar, que era Uranus. E ele acoplou nela e não deixava ela dar a luz, né? Daí ia dar a luz a Cronos, que é o tempo, e aos outros titãs mais conhecidos, né? Atlas, e esqueci o nome dos outros, agora não estou lembrando deles. Mas, enfim, o mais conhecido, né? Cronos. Gaia consegue conversar com Cronos, que está ainda no seu ventre, e engole, né, uma foice. Cronos vai pegar essa foice e vai castrar seu pai, né? E assim ele consegue sair da mãe dele e os outros irmãos também, né? Só que nisso que ele corta ou fala de Uranus, ou seja, o titã do céu, ou seja, essa energia forrática, né? Essa energia sutil, o sangue, o esperma dele vai cair no mar e vai formar criaturas, né? No caso do sangue vai formar as fúrias, mas no caso do sêmen ele vai se fundir com a espuma do mar e vai nascer a Afrodite, né? Que ela representa essa parte mais sutil, né? Essa parte urânica, né? Esse espiritual que desce na matéria, né? Ou também já falamos disso, né? A água como símbolo da matéria-prima, né? A primeira matéria, né? E vai dar a luz a esse ser tão belo que é a deusa do amor e da beleza, Afrodite, né? E ela tem uma relação com Vênus. Então, esse desabrochar do espírito está muito relacionado com os mistérios de Vênus. E, no caso do templo, ele está no oeste, onde você entra, né? No templo maçônico, você entra pelo oeste e é como se você entrasse nesse novo mundo, né? Esse mundo espiritual. E quem estava te acolhendo nesse momento é Afrodite, né?
Pro oeste também tem as tradições, né? Várias tradições, mas principalmente a egípcia, né? Que fala do Grande Oeste como o fim da vida, né? Que lá tem a Terra das Pirâmides, que também tem a Grande Árvore da Vida, né? Que é consagrada a Het-Heru, ou Hathor, né? Aqui a gente chama, né, de Hathor. E dentro da tradição telêmica, a gente vai ter a ideia da grande mãe Babylon como essa senhora do ocidente, né? Que vai receber essas almas para transformar em deuses. E no templo maçônico a mesma coisa, você adentra pelo oeste e vai ser recebido pela estrela da manhã. Daí tem todo o símbolo também da estrela da manhã, né? Como a precursora do sol, ou seja, você começa pelo oeste, aí você vai conhecer o sol lá no leste. Então tem esse símbolo do pentagrama no templo. A outra estrela de 5 pontas que tem, ela fica no sul. E ela é uma estrela flamígera. E ela não é o que tem o Gzinho no meio. Ela é como se fosse uma estrela soltando raios, né? E ela fica na parte sul. A parte sul, assim simbolicamente, né? O leste é onde nasce o sol. O sul é onde ele está com maior potência. E tem uma parte mais devocional, digamos assim. Tem vários simbolismos, não vamos adentrar aqui, né? Mas o sul tem essa relação, né, com aonde se ilumina essa parte mais de devocional. Dependendo de algumas tradições, né, o sul fica o pessoal que representa os vigilantes, né? Em algumas tradições também é o... Eita, esqueci o nome do posto. Esqueci. Mas é o que promove a religiosidade, né? Enfim. E o sul, com a estrela flamejante, a gente vai pegar um símbolo que é muito egípcio. As estrelas, né, no egípcio, se você for ver, ela é uma estrelinha que é uma estrelinha de 5 pontas, né? Uma estrelinha curtinha, assim, que é a estrela Sótis. E essa estrela do sul é a estrela Sirius, que simbolicamente, divinamente, né, é o deus que é consagrado a Sirius, né? Vai ser ora Ísis, ora a própria deusa Sótis, né? Que é a deusa estrela, e ora vai ser também Anubis. E aí tá interessante, no templo maçom, quem está no sul é o vigilante, né? Então é aquele que sempre está atento também. E aí entra também um símbolo cabalístico, porque 5 é relacionado à esfera de Geburá, que é o guerreiro, né? Essa ideia do deus da guerra, que também é aquele que sempre está vigilante, né? Então tem esse aspecto também de vigilância dentro do aspecto do número 5. Daí tem, como eu disse, né, a estrela egípcia, né, que é Sótis, que é uma estrelinha de 5 pontos. Se procurar estrela egípcia, vai aparecer, né, essa estrela de 5 pontos. Mostrando que os egípcios já tinham essa ideia. E para os egípcios, a estrela Sótis, ela representa o nosso corpo espiritual. Ou seja, quando um ser humano morre e se torna e consegue ter uma vida justa, uma vida em Maat, ele não só morre, mas ele participa do corpo de Nut, né, que é a deusa do espaço. Então ele se torna uma estrela do corpo de Nut. Então todas essas estrelinhas, como eu disse, representam o corpo humano, né? Então são vários corpinhos humanos no corpo de Nut. Um outro símbolo também, daí já é mais romano, na tradição iniciática romana, é da fogueira, que também tem esse aspecto do quaternário com algo superior, né? Que a fogueira forma um X com 4 troncos, que são esses quatro corpos, né?
E dentro dessa junção das madeiras, dá para imaginar que elas estão em atrito, surge essa quinta essência, que é o fogo, né? Daí forma um desenho, né, de um xizinho com um chama saindo do meio, né? Ou seja, forma também a estrela de 5 pontos. E como eu disse, todos os símbolos, os capítulos, a gente está falando uma parte do corpo do Baphomet, que a gente vai explicar lá no capítulo 15. Né? No caso aqui, é a estrela de 5 pontos que ele tem na testa. Né? E aí entra algo que eu acho que o Levi explica, né, no Dogma, mas lendo Papos, a gente tem um aspecto um pouco mais aberto sobre isso. O Levi ele fala que não existe o mundo visível e o mundo invisível, né, falando de espiritualidade. Né? Todo é visível. O detalhe que a gente não percebe, por que a gente não percebe um elemental, por exemplo, é porque a gente tem que sutilizar o que a gente tem. Ou seja, a gente é visível para o nosso estágio, mas se a gente se purificar e despertar esses poderes latentes, tudo vai ficando mais visível. Daí que eu falei, né, que na maçonaria tem a ideia do cuidar dos 5 sentidos, né? Também é se desenvolver-se dos 5 sentidos. Tem a visão, tem que aumentar essa visão. Tem a audição, tem que aumentar esses processos da audição. E é curioso ver que alguns animais eles têm essas características mais avançadas, né? Tipo, um gato ele consegue escutar muito melhor que um ser humano, mas o ser humano deveria ser mais elevado que um gato, teoricamente. Então a gente pode ter que a gente prendeu, né, um pouco dos nossos cinco sentidos, né? A gente tem que desenvolver de novo, que é a mesma ideia também das cores, né? A gente consegue ver ali a escala de 7, né? Que é o vermelho, daí lá o roxo. Daí tem o infravermelho, que está abaixo do vermelho, a gente já não consegue enxergar, mas existe. E tem o ultravioleta, que a gente não consegue enxergar, mas também existe. E tem animais que conseguem ver esses padrões, né? Então a ideia é que a gente consiga melhorar, né, nossa visão para ver esses planos sutis, né, mais baixos ou mais elevados. Né? Então é um desenvolver desses poderes latentes, né, dentro dos 5 sentidos. Daí o que eu ia falar. O Baphomet ele tem esse pentagrama no entrecenho, né, como se fosse essa terceira visão. Aí Papos, que eu estava comentando, ele fala da parte mais teúrgica. O Levi também no 5º capítulo está falando de teurgia, né? Do aspecto de invocar e como enxergar, né, esses seres, que eles podem estar ali e você não está enxergando. Ou eles podem aparecer de alguma forma curiosa. E aí, como eu disse, o Papos ele explica melhor lá no Tratado Elemental de Alta Magia, que ele fala que quando se invoca, pode ser que apareça um elemental do corpo de Deus, né, que ele fala assim, do macrocosmos, que se expressa ali diante de você, daí você troca lá ideia com o elemental, você está vendo ele e tal. Mas também pode acontecer que há um efeito espelho e efeito rebote dentro da invocação, né? Você está ali no círculo e você tem, né, teu Oshema, né, que a gente já comentou sobre isso, né, teu corpo astral e tua visão espiritual, teus pensamentos, a sua imaginação, uma imaginação construtiva, né? E às vezes uma invocação pode aparecer, né, o ser, só que ele vai acabar pegando o reflexo que já existe no teu Oshema. Então, se você tem uma ideia muito forte de sei lá, um elemental do ar, que é uma fada, não quer dizer que a fada seja da forma que você imagina, mas como ela está refletido no teu campo astral, ela vai se aparecer como se fosse essa imagem que você tem na mente, né? E daí outro
ponto que o Pappus reforça, né, é um cuidado. Porque muitas vezes você pode estar invocando algo, mas na verdade você está invocando um reflexo da tua psique e não um ser realmente elemental. Então você está conversando com você mesmo, no fim das contas, e não com um ser fora, né? Daí, também dentro da teurgia se fala, né, da teurgia mais de templo e de saída, né? Como se você tivesse um processo de invocação no templo, que pode causar esse reflexo da tua personalidade. Então você vai acabar trabalhando aspectos internos seus. E tem a teurgia que é feita na natureza, por exemplo. Daí há menos chance de ter uma influência do teu campo. Né? Você vai estar mais aberto ao corpo de Deus, né? Que é a natureza. Daí ali o Levi ele vai comentar um pouco sobre uma operação que ele fez. Ele explica mais num outro capítulo, que eu acho que eu não vou falar sobre isso. Mas ele explica, né, como que é feita, né, a operação de conversar com um ser desencarnado. Tá. Daí, outra coisa que a gente pode comentar, voltando ali ao aspecto da vigilância, né, que eu falei de Geburah, né, esse guerreiro interno. No símbolo do Levi, né, o meu eu modifiquei um pouco algumas coisas nesse que eu desenho, mas aqui em cima tem os 2 olhos de Horus, né, que estão sempre vigilantes, né, que reforça esse aspecto de vigilância, né, esse aspecto espiritual que está observando, né, o quaternário, né, e sempre está vigilante. Quem quiser saber um pouco mais também pode ver o vídeo sobre o olho de Horus, né, que eu expliquei essa ideia do vigilante interno. Daí ele entra no ritual. Não tem muito o que comentar dessa parte, né? Porque ali ele vai explicar como fazer o pentagrama, né? O pentagrama mesmo. Esse aqui meu, aqui é de madeira. Não é o que eu uso como elemento terra. Mas ele explica como formar um pentagrama, que a ideia principal é fazer com os 5 metais, de consagrar, né, com os 5 incensos, consagrar também para os 5 arcanjos, e ele vai explicando ali, né, como fazer esse procedimento. Ele também fala que pode ser de mármore, né, mármore branco, e o desenho sem ouro. Outra coisa também ele fala sobre que pode ser também de pele de carneiro, um carneiro virgem completamente branco, e o desenho ser em vermelho com uma tinta específica. Daí ele vai falando sobre como fazer um pentagrama. Daí recomendo que leiam o capítulo. E ele fala, né, que o símbolo do pentagrama ele é a forma mais poderosa para controlar os elementais, os espíritos, né, o que for. Mas essa grande potência, né, do pentagrama não é no símbolo, né? O símbolo ele é mais um aspecto o símbolo é mais um aspecto simbólico mesmo, né? Pra gente, na nossa mente, conceber que a gente tem um pentagrama, né? Ó, aqui eu tenho um pentagrama. Talvez seja muito difícil pensar, eu sou o pentagrama. Mas essa é a ideia que deve ser trabalhado, né? Essa construção do pentagrama, que nem eu falei lá do simbolismo maçônico, né? Tem o primeiro quaternário, né? E lapidar a pedra bruta, né? Não é para você pegar uma pedra e desbastá-la até que ela fique um quadrado bonito, mas sim os aspectos internos, né, que devem ser lapidados. E o pentagrama é a mesma coisa, né? Essa quinta energia que surge tem que ser desse trabalho interno. Você ir se dominando e se conhecendo, você vai conseguir expressar essa chama, vai controlar os 4 elementos, essa chama se expressa formando o quinto elemento e formando o pentagrama, né? Por isso que fala, né? O pentagrama é o símbolo do homem, né? O homem com as pernas abertas e as mãos abertas.
mas é um homem que se purificou e que se evoluiu, né? E aí ele se torna essa potência. O Levi ele comenta algo que o pentagrama, que é o símbolo do microcosmos, é mais poderoso que o símbolo do macrocosmos, que é o hexagrama. E aí ele não comenta, né, mas dá para entender, cabalisticamente falando, que é essa ideia do Adam Kadmon, né, o primeiro Adão, que, né, dentro do Gênesis ele fala que Adão, né, foi criado e ele nomeou todos os seres. Só que esse nomeou todos os seres não é tipo, esse aqui é um leão, o nome dele vai ser Leão. É como se tivesse um nome sutil dessa criatura. Esse aqui é o vento. É como se tivesse o nome do vento. E esses nomes estão ocultos. E quando você vai se tornando esse pentagrama, ou esse homem superior, você vai voltando a ser esse Adão Kadmon, né? Esse Adão primordial, que deu nome a todas as coisas. E aí você tem esse domínio da natureza. Mais um aspecto mais humano, que a gente pode dizer, dominando a si mesmo, né? Dominando seus sentimentos, seus pensamentos e o seu corpo físico. Você já vai ter um pequeno domínio sobre o externo também. As coisas vão começando a se moldar de acordo com a sua vontade só pelo fato de você estar equilibrado, né? É muito fácil ver isso, né? Uma pessoa, você vai confiar muito mais numa pessoa medrosa que está sendo impulsionada pelo instinto de medo ou uma pessoa que está ali tranquila e serena no momento de adversidade. Normalmente você vai se apoiar um pouco mais na pessoa que está serena, né? Então é a mesma coisa, quando você se harmoniza internamente, o externo vai também observar essa energia que você está ressonando e vai se aproximar e se deixar até conduzir, né, por você. Que daí é a ideia lá do 4, né, do imperador. Você ser o imperador do teu reino, de você mesmo, e aí vai abrindo os entornos, né, um núcleo familiar, um núcleo de amigos, e vai se tornando uma referência, né, para a sociedade. Acho que do capítulo 5 falamos meio que tudo. Saí bastante do que o Levi fala, porque, como eu disse, o capítulo 5 ele é meio não é simples, né? Ele é meio direto. Daí o ritual mesmo ele fala mais da consagração do pentagrama. No dogma ele fala um pouco mais sobre as operações de teurgia, né? Então eu acabei falando de outros aspectos, né? Como o símbolo da maçonaria e um pouco de egiptologia, né? Então, acho que do capítulo 5 encerramos. Boa jornada a todos e até o próximo capítulo.